Olá, pessoal! Hoje nós vamos produzir um cachepô fofo. Olha só, ele já está com uma estampa de Páscoa, né? Porém, vocês podem fazer com a estampa que vocês quiserem, porque ele é para poder usar o ano inteiro. A ideia é produzir como embalagem e depois ele pode virar um cestinho. Ele fecha, né? Ele tem essa parte de cima aí com tipo um saquinho, né? Então você pode colocar para dentro e transformá-lo em um cesto também. Colocar alguns objetos aí, né? Pode ser sugestão, materiais escolares, pincéis para maquiagem. Podem usar a criatividade para usar esse cachepô lindo, viu? Você pode puxar as cordinhas, né? Ele fica super fofo aí em cima, tá vendo? E ele tá bem estruturado, gente. Eu fiz ele bem estruturado. Agora nós vamos para a lista de material, né? A lista de material é o seguinte: vocês vão usar uma vez o tecido de vocês vão cortar 38 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura, tá? Olha só, eu cortei o meu tecido, mas eu vou precisar de dividir lá ao meio, porque ele tem uma estampa, né? Tô usando estampa de Páscoa, e ele tem a minha estampa, ela tem uma direção. E se eu não cortar ao meio, essa estampa de um lado vai ficar com a estampa de cabeça para baixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da direção de estampas, tá? Então, o meu eu vou precisar de dividir ao meio, mas vocês podem fazer com o tecido inteiro também, que dá super certo. Tá? É só dobrar ao meio para poder costurar as laterais. Também dá super certo. E a ideia é essa, tá? Se vocês tiverem tecidos lisos, não tem problema nenhum. Se tiverem tecidos estampados, que não tenha estampa direcionada também, não tem problema nenhum fazer com ele inteiro, tá? Mas se tiver estampa, tem que observar tudo isso. Cortei também aí um acoplado, que o acoplado ele vai ser o meu forro, gente. Eu adoro usar o acoplado como forro, ele tem várias cores, eu adoro. Cortei também aí a mesma medida de TNT, gramatura 150, é o meu estruturante, mas usem o estruturante que vocês tiverem aí, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto muito do TNT, porque ele dá uma boa estrutura e ele tem um preço bem em conta. Também tô usando mais 2 tecidinhos, tá? Eu fiz dois cortes de 13 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Esses 2 tecidinhos precisam realmente serem cortados ao meio, tá? Que eles vão ser aquele saquinho, né, na parte superior. Tô usando aqui também 2 cortes de viés de 15 centímetros, tá? Um para cada lado. E também vamos precisar de cordão, tá? Eu cortei 1,20 m e vocês podem dividir ao meio, tá? Que dá para fazer os dois lados. Também pode usar fita também, que fica super legal também. Usem o material que vocês tiverem, um cordão encerado, tanto faz, tá? O que vocês tiverem aí para poder amarrar, tá tudo certo. Não precisa usar os mesmos materiais que eu estou utilizando. Eu dou sugestão de material, mas usem o que vocês tiverem em casa, que vocês estão acostumados a usar, tá bom? Vamos lá? Olha só, para começar, como eu disse, eu dividi meu tecido ao meio, tá? Para direcionar direitinho a estampa. Então, olha, tá tudo bem direcionado, tá vendo? Se eu não direcionar essa estampa, um lado vai ficar para baixo e o outro vai ficar para cima. Então, a gente tem que no meu caso, eu tive que cortar ao meio, tá? E agora, nós vamos estruturar esse tecido externo. Estou usando aí o meu TNT, gramatura 150, como eu já disse. Eu não vou fazer matelacê nele, eu vou apenas fazer um quilt livre para poder prender. Mas vocês também podem fazer também costurinha na borda, ao redor dele todo, que também dá super certo, tá? Quem gosta de usar cola também pode colar. Eu prefiro fazer o quilt livre. Estou iniciando o meu quilting.
Na realidade é uma costura livre, tá? Tô usando aqui, ó, o meu ponto reto mesmo, mas vocês podem usar um zigue-zague se vocês quiserem. É só para prender o tecido no TNT, ó. Fiz no meio primeiro. E agora eu vou fazer nas laterais. São umas linhas sinuosas, né? Apenas isso. Tô fazendo com a linha do mesmo tecido, com a mesma tonalidade do tecido, para não destacar muito. E pronto. Consegui prender o tecido no TNT, então já está estruturado. Já fiz as duas partes, estruturei as duas partes de tecido externo, né? E agora eu vou fechar. Eu vou fazer costura nas laterais e no fundo, né? Vou deixar só a parte de cima aberta, mas olha, toma cuidado com a estampa. Volto a dizer, tá? Se ela tiver direção, coloque direitinho, tá? E eu tô colocando aqui, ó, direito com direito. E vou fazer essa costura do lado avesso. Costura com retrocesso e pé de máquina. Agora nós vamos montar o saquinho superior, que é esse aqui, né? E vamos fazer uma costura nas bordas superiores desse tecido para conter esse desfio, tá? Então, só um zigue-zaguezinho aqui já está bom, tá? Então, eu tô usando o menor zigue-zague e vou passar esse zigue-zague em toda a borda do tecido, somente na parte superior. Feito isso, agora nós vamos fazer as costuras nas laterais desse tecido. Gente, eu também fiz umas marcações, tá? Essa marcação eu fiz de cima para baixo, eu fiz uma marcação de 3 centímetros em um lado e no outro, que é onde nós vamos fazer a costura do viés, que é onde nós vamos passar o cordão para poder fechar esse saquinho, né? Na hora que a gente quiser fechar, tá? Então, de cima para baixo, uma marcação de um lado e de outro de 3 centímetros.
Olha aí. E depois eu fiz de fora para dentro uma marcação de 1 centímetro, que é onde nós vamos começar a costura do viés, né? E vamos terminar a costura do viés. Então, de um lado e do outro, tá? Tem a marcação dos 3 centímetros, primeiro de cima para baixo, de 1 centímetro de fora para dentro. Então, de um lado e do outro. Então, pessoal, não esqueçam de fazer essas marcações, tá? Elas são imprescindíveis para que o canal do cordão fique bem posicionado, para que a gente inicie a costura no momento certo também. Então, é super necessário deixar essa abertura no viés, porque se você fechar a lateral e costurar o viés junto, não vai haver abertura. E como que nós vamos colocar o cordão? Então, isso é imprescindível fazer essas marcações. Não esqueçam de fazer as marcações, ok? Agora nós vamos abrir o viés e fazer uma pequena dobra nas pontas, tá? Uma dobra de 1 centímetro em cada lado desse viés. Eu vou fazer um acabamento, né? A gente abre todo o viés, depois a gente dobra novamente, tá? Assim. Bem assim. Essas dobras, elas não deixam o viés também desfiar nas pontas, tá? E fica bem acabado. Agora, nós vamos fazer a costura do viés. Olha, percebe que ele tá bem posicionado, né? Então, ele já tem uma posição certinha de onde nós vamos começar a costurar. E nós vamos fazer a costura, gente, na parte de cima e na parte de baixo desse viés, tá? Costura com retrocesso e a costura vai ser na borda. Aí costura bem na bordinha de um lado e de outro. Vamos precisar de dar retrocesso no início e no fim. Olha a aberturinha por onde nós vamos passar o cordão ou a fita, né? Por isso que é imprescindível as marcações. Agora, gente, o viés já está costurado, né? O canal do cordão já está todo costurado. Agora nós vamos unir as laterais, direito com direito, e vamos fazer uma costura pé de máquina de um lado e de outro.
Agora nós vamos unir, né? Montar o forro, tá? Esse eu tô usando um acoplado. Vocês podem usar o tecido que vocês quiserem. Eu vou fazer uma costura nas laterais e vou deixar uma abertura no fundo, sem costura, para depois a gente virar a peça para o lado direito novamente. Isso tudo no final, tá, gente? Então, costura só nas laterais e vamos deixar uma pequena abertura no fundo. Não esqueçam disso. Essa abertura, tá? Quando a gente for fazer, a gente tem que estar bem atento. Vamos lá. Retrocesso e pé de máquina. Retrocesso nesse momento. Eu puxo a peça para frente e recomeço mais adiante com retrocesso. E continuo a costura normalmente. Agora, gente, nós vamos fazer a profundidade da peça. Eu já desenhei aqui a profundidade. A profundidade é essa aí. Então, o meu desenho, ele ficou 2,5 por 2,5. Isso tem que ser feito nas duas quinas da peça, em cima e embaixo também, tá? Então, ó, 2,5 por 2,5, após as costuras. Faço isso tanto no tecido externo quanto no forro. No forro também é necessário fazer essa profundidade, tá? Imprescindível fazer isso. Agora, nós vamos fazer a costura. É só abrir, tá? Formar aí esse triângulo que forma uma linha. Aquele desenho forma uma linha e vocês vão fazer uma costura em cima dessa linha. Com retrocesso. Então, são os dois lados, né, para poder fazer a costura. Não esqueçam disso. Arrumem bem arrumadinho essa parte. Percebe que essa linha se forma, tá? Agora é só costurar. Precisa do retrocesso no início e no fim. Fica um pouco grosso, porque essa parte aí está estruturada, mas dá tudo certo. Tudo costurado. E nós vamos precisar fazer também no forro, tá? Depois de costurado, a gente faz um corte no excesso de tecido, tá? Meio centímetro acima dessa costura. Fazemos isso na parte externa. E também precisamos fazer isso no forro. Gente, olha a abertura, como fica perfeita. Agora, pessoal, a gente vira essa peça toda para o direito, né? Já tá prontinho, tá? As estampas estão bem direcionadas, tá tudo montadinho. Já fizemos aí a profundidade da peça, tudo pronto. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encaixar o saquinho superior na borda da parte de fora.
aquela parte em que fizemos o zigue-zague, ela tem que ficar para baixo. E vamos posicionar agora, uma atenção aqui agora, gente. Costura lateral com costura lateral. Isso é super importante para a peça ficar bem posicionada, ficar bem harmônica, tá? Não esqueçam disso. E podemos alfinetar para que isso não desloque na hora da costura. Você pode alfinetar, você pode colocar presilhas também, mas o importante é fazer essa costura na borda com segurança. Eu vou até colocar algumas presilhas a mais, né, para continuar segurando, porque esse tecido pode correr na hora que a gente está costurando. E para não correr esse risco, podemos colocar essas presilhas. Agora eu vou fazer uma costura por dentro, tá? Costura pé de máquina, com retrocesso. Fica mais fácil fazer essa costura por dentro. Eu pego essa tesoura para me dar um apoio para segurar esse tecido, né? Porque realmente tem um pouco de volume, a peça está bem estruturada, então a tesoura ela me ajuda no apoio e não deixa o tecido sair do lugar. Prontinho, tudo costurado. Agora eu vou tirar os alfinetes. Ficou tudo muito bem costurado. Costura de borda. Agora nós vamos costurar o forro na peça. A gente não desvira esse forro, tá? Ele continua do lado avesso. E eu vou colocar a parte de fora dentro do forro. E vou novamente posicionar costura lateral com costura lateral. E vamos colocar presilha, porque já tá muito grosso. E alfinete pode não querer mais entrar. Então, vamos colocar as presilhas mesmo. Mas o importante é posicionar essas costuras laterais para a peça continuar bem harmônica. Então, vamos colocar mais presilhas ao redor para segurar bem tudo isso, todo esse material, né? Porque já está bem grosso essa altura do campeonato. E as presilhas ajudam a não deixar o tecido correr quando a gente está costurando. E vou fazer uma costura ao redor novamente. Costura pé de máquina e com retrocesso, tá?
Agora nós vamos desvirar essa peça, né? Puxar o lado direito todo para fora através daquela abertura que nós deixamos no forro. Olha só como tudo sai, como tá tudo muito bem costurado, então podemos virar com tranquilidade. Vamos formando aí as profundidades, tanto do forro quanto da parte externa. Podemos aí com o auxílio de uma tesoura, né? Arrumar tudo isso, deixar tudo bem arrumadinho, esses cantinhos bem arrumados. Nessa abertura aí, nós vamos fazer uma costura bem na bordinha para poder fechar essa abertura em toda a extensão aí do fundo do forro, tá? Olha só como que encaixa direitinho. Então, agora é só fazer essa costura aí de borda em toda a extensão. Olha aí, gente, como ficou lindo essa costura, né? Então, já estamos com o forro fechado. Vamos colocar esse forro para dentro da peça. E vamos puxar aí o saquinho para cima. Tá todo prontinho, todo mundo costurado. Dá mais uma ajeitadinha aí no forro, lá dentro da peça. Ele se acomoda perfeitamente, né? Encaixa direitinho. Agora, vamos precisar de fazer uma costura nessa borda aí, ó. Então, eu vou colocar esse saquinho para dentro. E vou fazer uma costura em todo o contorno, tá? Na borda do tecido, ó. Mais uma costura, só para poder prender tudo isso aí. Prontinho, tudo costurado. Já prendemos, né, o forro na parte de fora. Olha a costurinha bem na bordinha, bem bonitinha, tudo preso. É necessário fazer essa costura, tá, gente? Agora, com o auxílio de um passador de elástico, nós vamos passar aí o cordão no canal. Eu gosto de dar um nozinho nessa ponta, tá? Já tá selado, né? Já queimei essa ponta. E agora eu amarro as duas pontas para poder segurar e não escapar. Uma parte já está passada. Agora vamos passar o outro lado.
São 2 cordões. É importante ter o viés um pouco mais largo para poder conseguir passar, porque são 2 cordões. Se coloca um viés muito estreito, os 2 cordões não conseguem entrar ao mesmo tempo. Então faz bastante volume, né? Pronto, já saímos com a outra ponta. E vamos novamente fazer um nozinho. O outro lado já está com nó e vamos unir essas 2 pontas novamente em outro nó. Gente, como ficou lindo, ficou muito lindo o nosso cachepó. Eu particularmente estou encantada. Ele é bem pequeno, ele é compacto, né? Ficou bem colorido. Eu fiz com estampa de Páscoa, mas eu sugiro vocês fazerem com estampas diversas, né? Dá para poder fazer ele para usar em várias ocasiões. A minha sugestão é fazer como embalagem. Podemos colocar guloseimas, outros objetos, né? Então vamos usar a criatividade para usar o cachepó. A sugestão aí fica uma sugestão prática aí para Páscoa, mas nós temos aí o ano inteiro aí para poder trabalhar, né, com essa mesma peça, com estampas variadas e usá-lo da forma que for mais bacana, né? Que vocês acharem que seja melhor também, tá, gente? Outra coisa, a minha sugestão é precifiquem, tá? Não deixe de precificar. É uma peça pequena, mas mesmo sendo a embalagem, se vocês forem usar como embalagem, não deixem de precificar, incluir como preço, porque é super importante, né? Tá tudo incluso aí na precificação. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu contato para que vocês entrem na oficina de precificação e aprendam a precificar corretamente as peças, tá? Não só esse cachepó, mas outras peças também de costura criativa, tá? Nós temos várias opções, porque na realidade nós precisamos também, além de produzir, tá? Aprender a vender, precificar para poder ganhar um dinheiro, tá? E ter muito sucesso, né, com as nossas costuras criativas o tempo todo. Façam muitos, aproveitem bastante o material que vocês têm. Ele gasta pouca coisa para produzir, pouquíssimo material, então assim, vocês podem fazer com retalhos, vocês podem fazer com o que vocês têm aí no ateliê, tá? Eu dou dicas de material, mas use o que vocês estão acostumados, use o que vocês já têm aí, façam, vendam e me contem